Mais uma vez com grande alegria, né, que estamos reunidos para mais esta reflexão, esta singela reflexão tendo como base a obra O Autodescobrimento, uma busca interior do Espírito Joana de Ângeles, com o objetivo aí de estudarmos um pouquinho mais a respeito de nós mesmos, né? Como sempre iniciamos dizendo, nós temos uma facilidade muito grande de estudar os outros, mas temos uma dificuldade muito grande de olhar para a gente mesmo, né? Se alguém nos perguntar a respeito da maioria das pessoas, a gente tem um parecer sempre muito apropriado para as reações, para as ações alheias, né? Mas para a gente mesmo, muito pouca coisa sobra de uma análise mais profunda, porque até por defesa, nós, em uma análise mais profunda, nós queremos permanecer como estamos, né? Então, analisar-se é abrir a possibilidade de refletirmos um pouco mais a respeito de nós mesmos. A Joana de Ângeles, nesta obra, como em toda a obra psicológica dela, ela trabalha a psicologia transpessoal, ou seja, a reação psicológica, a convivência nossa conosco e com o nosso semelhante, com aqueles com quem nós, nesta vida, participamos das vidas e eles participam também das nossas. Nesse sentido, nós conseguimos irmos criando parâmetros para análise própria. Quem não convive com o tempo perde a referência de si mesmo, ou seja, não consegue entender nem como se sente em relação à própria vida. Então, convivendo, nós temos a possibilidade de aferirmos o nosso próprio comportamento e os nossos próprios sentimentos. É como se as pessoas fossem espelhos, onde nós nos refletimos sempre. E o que nos chama mais atenção no comportamento do outro, principalmente no sentido negativo, é aquilo que profundamente nós temos que mudar em nós. Não é a questão de ver. Lógico que nós não somos desprovidos de inteligência para não ver onde há uma coisa errada, né? Se a pessoa está fazendo realmente alguma coisa errada, é visível, é possível de ver. O problema é nos incomodar, ou seja, nós nos incomodamos profundamente com o comportamento, o sentimento e as ações dos outros. Neste sentido, quanto mais nos incomoda, quanto mais nos fere, quanto mais nos inquieta, significa que nós temos algo bastante acentuado em nossa natureza que precisa ser modificado naquele sentido. Ah, mas eu não faço o que a pessoa faz. Eu não tenho os hábitos que ele tem. Não tem hábitos manifestos, hábitos exteriores, mas interiores provavelmente os tem. Porque o que é do outro não devia nos incomodar. Nós deveríamos nos interessar no sentido de tentar ajudar. Ou seja, se uma pessoa tem um comportamento que eu não aprovo, deveria ser da minha parte um motivo de atenção no sentido de eu tentar fazer alguma coisa para auxiliar. Não me sentir incomodado com o comportamento alheio, né? Eu me lembro de há pouco tempo atrás, numa entrevista de rua, um repórter estava lá na Praça da Sé, e depois, nas imediações ali, ele estava avaliando a prostituição, em todos os níveis que ela se apresentava ali na região da Praça da Sé, descendo lá também para a Rua Augusta, aquela região toda onde tem um nível bem acentuado de prostituição. E perguntando para um para outro, tinha gente que falava, isso não me interessa, outro, não quero saber, ou alguém dava uma opinião, mas uma pessoa, um rapaz, ele falou assim, eu odeio isso. Isso é coisa do diabo, essa gente precisa ser queimada viva. Essa gente é a escória da sociedade. Eu sei que em um minuto ele falou tanta coisa, a boca espumava de raiva, sabe, daquela situação. Um espírito que tem um comportamento dessa forma em relação aos enganos que ele localiza, ou que ele visualiza no comportamento dos outros, é alguém que traz na sua natureza, de forma recalcada, de forma muitas vezes escondida, mas de maneira muito ostensiva, o mesmo desejo de comportamento daqueles que ele está observando. Às vezes por conta de religião, de freio familiar, de orgulho, né? A pessoa não tem coragem de ir para a existência tendo aqueles mesmos comportamentos. Mas, se aquilo o incomoda de tal maneira que ele precisa desejar destruir o outro por conta do comportamento do outro, então significa que existe na sua natureza um componente muito negativo em relação ao que ele abomina. Claro que nós não vamos aprovar, claro que a prostituição, em qualquer nível que seja, ela é negativa. A pessoa que se submete à prostituição está condenando-se emocionalmente a um futuro muito difícil, né? As religiões dizem que
quem age contra as leis de Deus vai tudo para o inferno, né? Mas não é bem por aí. A pessoa já está no inferno, ela já está no inferno íntimo, muito grande. Porque o próprio comportamento desequilibrado, emocionalmente falando, significa que a pessoa vive internamente, vive no seu coração, um processo muito doloroso no seu campo emocional. E nos seus sentimentos. Não encontrou ainda uma diretriz, uma saída, uma luz para poder se direcionar. Então ela precisa viver as suas paixões e acredita que aquilo não tem problema nenhum. Estou falando num âmbito, mas nós estamos estendendo isso aqui para todos os comportamentos equivocados. Mas o fato dele ter ficado tão bravo, tão irado, com tanta raiva daqueles comportamentos que ele estava enxergando, denuncia exatamente que há um componente muito grave na sua natureza em relação àquele comportamento que ele gostaria de viver. Pode falar, doutor? Eu ia te perguntar exatamente nesse sentido. Eu ia colocar o ladrão, o roubo, por exemplo, ladrão, e que a gente reprova essa atitude do indivíduo. Você já respondeu com a prostituição, só que eu quero questionar o seguinte: até que nível deve ir a nossa indignação em relação a essas situações que a gente enxerga equivocado? Porque esse espumou a boca, mas o outro não ligou. Então tem dois... Isso, o doutor está falando que nós temos até que nível nós temos que ir com a nossa visualização, ou seja, a indiferença daquele que não liga, que passa ao lado, e que problema de cada um, né? E o outro que vai para o ataque desejando destruir. Nós precisamos ter um senso crítico. Não sermos críticos, mas termos senso crítico. O que é o senso crítico? A capacidade de analisar as situações como elas são, verificarmos a sua gravidade e tomarmos providências em primeiro plano em nós, para corrigirmos-nos de algum possível defeito ou possível traço que possa haver em nós em relação àquilo que nós enxergamos, que está numa pergunta feita a São Luís. O Kardec pergunta se, sendo imperfeito, tem o direito de repreender o próximo? Ele fala que a princípio não. Mas se isso é para auxiliar, se isso é para ajudar, se isso tende para beneficiar aquela pessoa, para que ela possa sair daquela situação, aí pode. A resposta então é essa. Você pode se indignar, pode fazer qualquer coisa, mas no sentido de ajudar. De ajudar, exatamente. A minha indignação não pode ser a indignação repulsiva, mas a indignação colaboradora, aquela que eu me indigno para colaborar, eu quero ajudar. Eu estou indignado de ver essas pessoas sofrendo desse jeito, esse comportamento. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer alguma coisa que possa ajudá-las a ser melhor. Odiar o pecado e amar o pecador. Exatamente, Jesus falou, está no Evangelho, né? Deus não quer a destruição do pecador, mas do pecado. Ou seja, a eliminação do mal e não de quem está se veiculando por ele. Porque, na verdade, nós somos imperfeitos. A humanidade toda é imperfeita. Segundo a doutrina espírita, o mal predomina na humanidade. Ou seja, embora pareça um absurdo essa colocação dos espíritos, mas é verdade, o mal predomina. É que existe o mal ostensivo, escancarado, e existe o mal discreto, né? Que nós manifestamos no nosso comportamento, no nosso sentimento, e que não aparece. E é tido até como virtude por alguns. Tem alguns atos que as pessoas fazem que na verdade é maldade e é visto como virtude. Né? Olha lá, fulano tomou uma atitude digna e ao invés, não, ele se rebelou contra alguma coisa, fez uma coisa ruim, não cumpriu o dever dele e é visto às vezes como uma coisa virtuosa. Então o mal ainda graça em toda a humanidade. Você vê, Jesus, o modelo é Jesus, né? Ele conhecia profundamente as criaturas com quem ele caminhou. Muitas vezes ele chamava a atenção, chamou os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, vocês são muito bonitos por fora, mas cuidado, vocês são podres por dentro, presta atenção. Mas ele não os execrou, ele não falou que eles tinham que ser queimados, que eles tinham que ser destruídos, inclusive falou que as prostitutas entrariam no reino dos céus antes deles. Querendo dizer e mostrando, ou seja, se você mudar, se você tiver um comportamento melhor, se você que sabe muito, fizer o mínimo, você já vai estar se encaminhando para uma posição espiritual melhor. O outro que não sabe nada, muitas vezes, como diz o Evangelho, é uma pessoa sem educação, não tem uma educação espiritual condizente que possa dizer a ele a gravidade. E é claro que ele sabe que está errado, né? Ninguém que faça uma coisa errada não sabe que está errado, mas a gente não tem a dimensão desse erro emocional, espiritual. Eu posso fazer uma coisa sabendo que eu estou errado, mas sem ter ideia, espiritualmente falando, da grandeza do mal que eu estou causando a mim mesmo. Posso fazer. Então esse que Jesus falou, as prostitutas vão entrar antes do que vocês no reino dos céus. Eles são ignorantes, são espíritos que estão perdidos, né? E possivelmente ao se arrepender, ao mudar de vida, podem ter uma ascensão espiritual maior do que aquele que sabe
né? Jesus não falou? Como vocês sabem, aí consiste o vosso pecado. Se vocês não soubessem, não teria problema. Se vocês fossem cegos, não teria problema. O problema é que vocês enxergam. Então ele foi dando lições, mas ele jamais condenou quem quer que seja, falou que alguém devia ser condenado à fogueira, a própria cruz que ele foi, né, condenado, ele jamais condenou. Mas orientava sempre, orientava para que o ser humano fosse se entendendo, né, e verificando. Então a Joana de Anjos coloca que é na convivência, no relacionamento, no interrelacionamento, é que nós vamos aprendendo a respeito de nós. Por isso é que nós precisamos utilizar as nossas vivências não para analisar os outros, mas para fazer uma análise de nós mesmos. Quando insultado ou quando recebendo alguma coisa que nos traga conforto ou desconforto, analisarmos por que é que eu reajo assim diante disso. Porque de repente a gente gosta muito de alguém, mas é porque essa pessoa faz as vontades da gente. Essa pessoa diz, ela gosta da gente, então ela nunca nos contraria. Nunca nos contraria. Por que o filho agride, fala o que quer para a mãe e sempre volta para a mãe? Porque a mãe não contesta. E quando contesta, ele replica, né? Ele bate em cima de novo, humilha e deixa ela lá. Mas sabe que quando ele voltar lá, ela está lá. Ela não é um óbice na sua existência. Aliás, um auxílio sempre, do jeito que ele quer. Então, às vezes, a gente se reage bem ao que recebe dos outros porque está sendo bem tratado. Mas precisa analisar, mas por que eu gosto de conviver com essa pessoa? Será que eu gosto porque eu quero colaborar para o crescimento dela tanto quanto ela colabora para o meu crescimento? Ou é só porque ela faz as minhas vontades? Essa análise positiva também é boa fazer. Quando a gente tem boa convivência com os outros. E no sentido negativo também. Por que eu me firo com o que eu recebo? Por que eu fico chateado, magoado com aquilo que as pessoas me fazem? Não é dizer assim, por que fulano me fez isso, né? Nós já em análises anteriores, a gente já ouviu isso da espiritualidade, nós colocamos. Quando uma pessoa te fere, a pergunta errada é, por que será que fulano me feriu? Essa é a pergunta errada. A pergunta correta é, por que será que eu me feri com o que ele me fez? Essa é a pergunta certa. Essa é a pergunta correta. Por que eu me feri com ele? Não é por que ele me feriu. Porque o fato da pessoa agir comigo do jeito que ela quer agir é um problema dela. E as pessoas têm direito de agir do jeito que acharem melhor. Deus dá o direito a cada um de nós de usarmos o livre-arbítrio para fazermos o que nós quisermos. Claro que tudo tem consequência, mas Ele dá o direito. Então eu não posso avaliar o comportamento dos outros em relação a mim. Eu preciso avaliar o meu comportamento em relação aos outros. Por que é que eu reajo assim ao que eu recebo? Dá para dizer que eu confio nos meus defeitos e não nas minhas virtudes. Sim, exatamente. O que é que me fere? Fulano feriu a minha honra. Se fosse honra mesmo, não teria ferido. O problema é que não é honra. Né? É a mesma coisa que fulano tirou a minha paciência. Se fosse paciência, eu não teria tirado. O problema é que não era paciência. Né? O homem paciente é paciente. É impossível causar impaciência à paciência. Não tem jeito, porque quando nós incorporamos a virtude, nos tornamos a própria virtude. Tem pessoas que você pode mover céus e terra e você não consegue ferir a pessoa. Eu tenho um tio na minha família que a esposa dele, ela faz tudo que ela pode com ele, assim, para tentar tirar ele do sério, fica brava. E ela dá aquela bronca homérica nele. Quando ele termina, ele fala assim, o que foi, meu amorzinho? Vai lá e já abraça ela, tudo, desmonta ela, não tem jeito. Ela ofende, ele fala coisa de... Eu estava perto uma vez, ela falou um monte de impropérios para ele, ele ficou olhando para ela assim, a hora que ela terminou, ele foi lá, abraçou ela, deu um beijo, falei, e aí, já passou? Já passou? É, passou. Aí ele briga, não tem jeito, ela não consegue brigar com ele. Porque ele não briga com ela, ela não importa o que ela faça, o que ela diga, ou como ela se comporte, ele está sempre bem. Ele anda assoviando, ele anda cantando, ele anda brincando, ele está sempre bem. Ele não depende. Com as outras pessoas também. Na rua, todo mundo conhece ele. Porque... que era assim com a mãe, agora que as outras pessoas. Exatamente. Mas não, ele é uma pessoa boa, ou seja, para onde ele anda, para onde ele vai, todo mundo brinca com ele, gosta dele. Em casa, da mesma forma, a esposa tenta tirar ele do sério, não consegue, porque ele está bem com ele mesmo. Então ele não depende da paz de ninguém para estar em paz. Esse é o nosso problema. Nós estamos sempre dependendo do que os outros nos fazem para a gente poder se sentir bem em relação à vida e a elas. Aí não vai ter jeito. Porque nós não podemos controlar
o que vai no mundo da outra pessoa. Cada pessoa é um universo, que nós não temos como entrar dentro dele. Nós só podemos cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos outros não tem jeito. E se Deus convidou a gente a conviver com quem nós convivemos, não foi por acaso. Ninguém caiu de paraquedas onde está. Ah, eu acho que eu devia ter casado com outra pessoa, acho que eu devia estar em outro lugar. Bom, casado com outra pessoa, você só casou errado se você saiu atrás de aventura. Quem cata um farolete, uma espingarda, como diz o caipira, né? E vai procurar por aí, vai encontrar alguma coisa e vai ter que ficar com essa alguma coisa. Mas quem está tentando se relacionar, procurou a sua vida afetiva de maneira regular, como todo mundo faz, e encontrou alguém, constituiu uma família, constituiu um lar, essa é a sua vida, meu filho, não tem outra vida, não. Diz Joana de Ângeles que não há vida para nós fora da nossa vida. Nós achamos que há. Sempre a gente acha que tem algum lugar no mundo que seria melhor onde a gente está. Outra esposa, outro marido, outra casa, outros filhos, outro trabalho, outra condição financeira, outra isso, outra aquilo. Não existe isso. O André Luiz fala, estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Mas a gente acha que está tudo errado, que nós estamos na contramão. Agora, né, nós não podemos controlar o sentimento dos outros. Ah, se está tudo certo, por que a pessoa foi embora, me abandonou? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu posso estar muito bem acomodado à situação que eu compreendo correta e o outro não está. Nós não podemos controlar ninguém. Não podemos manipular, né, o sentimento de ninguém. Cada pessoa é responsável pelo que sente. Né? Mas nós estamos no lugar certo. Não há vida para nós fora da nossa vida. Se nós nascêssemos 1000 vezes, ia nascer no lugar que a gente nasceu. Então vamos desfazer tudo? Vamos voltar lá no mundo espiritual? E aí passa-se o tempo e nós vamos fazer outra programação existencial. Quando fôssemos ver lá nas anotações que nós fizemos e nas necessidades, íamos cair onde? Em quem? Quem seriam os pretendentes das nossas programações na Terra? Os mesmos. Iríamos ver que não tem outros. A gente poderia até escolher uma outra vida, mas essa vida não teria sentido para nós. Se nós estivéssemos vivendo em outro lugar que não fosse esse, nós poderíamos até estar fazendo isso. Mas não teria nenhum sentido para nós. Porque é com essas pessoas que nós precisamos educar o nosso sentimento, fazer as reparações, fazer as reconquistas. É com essas criaturas, seja amigos, seja familiares, seja no trabalho. Nós podemos mudar? Podemos. Também tenho, como a gente tem uns 18 anos de entrevista, né, mais ou menos aí na área de entrevista, eu já ouvi de tudo. Já ouvi gente falar que por que ele muda tanto de emprego, em todo lugar que ele vai encontra pessoas do mesmo jeito. Ele falou, eu já mudei 5 vezes de emprego, já mudei de cidade, já mudei de estado, já mudei não tem jeito. Onde eu vou, encontro gente do mesmo jeito, que faz a mesma coisa, que me leva... Eu falei, porque o problema é você, não é os lugares para onde você vai. Você é o problema. Ou seja, a vida está te convidando a conviver com quem pode te ensinar alguma coisa. Os teus sentimentos estão no laboratório da vida, com os componentes, os ingredientes necessários para que essa química toda, depois de misturada, dê certo. Porque se você misturar ingredientes errados, você pode explodir o conteúdo, não pode? Na química, né? Se alguém, o professor é de física, mas nós conhecemos bem que a química e a física estão ali pertinho, né? Se você pegar elementos perigosos que não podem ser reunidos e colocar juntos, explode. Então a vida não vai te dar uma outra coisa que não possam ser aqueles que combinados formem o conteúdo da sua necessidade. Não pode, porque senão não tem sentido. É uma vida vã. Chegaríamos no mundo espiritual e íamos nos perguntar, para que eu fui para a Terra? Fui lá fazer o quê? Tá bom, queria conforto? Tá bom, tô conforto. Ó, só que essa pessoa não quer, aquela também não, aquela também não, aquela também não. Tá bom. Então a Margarida, o José e o Serafim. Esses 3, tá bom? Tá. Aí passa uma vida inteira chegando no mundo espiritual e depois fala, não sei porque que eu fui lá com a Margarida, o José e o Serafim. Não adiantou nada. Estou aqui do mesmo jeito, continuo devendo para a Josefa, né? Continuo precisando reparar o meu sentimento com a Bernadette e preciso casar com a Maria. E agora? Quanto não casar com a Maria, não tem jeito. Aí eu e a Maria tem que dar certo. Aí o Espírito pede, faz toda a sua reprogramação e verifica que a vida, que não pode haver vida fora da nossa vida. Né? Mas por uma necessidade que a gente tem de não avaliar-se, mas está sempre focado em torno de nós achamos que as coisas estão erradas sempre conosco. Né? No sentido de que da vida, né? Não das nossas ações.
Então a Joana fala que do interrelacionamento nascem experiências proveitosas para o amadurecimento psicológico constante do ser. Ou seja, a finalidade de nós convivermos, isso aqui não funciona. É amadurecer. O que é o amadurecimento psicológico? O amadurecimento dos nossos próprios sentimentos, né? O nosso psiquismo é a manifestação daquilo que nós somos. Nós manifestamos nas nossas ações e reações o que vai no nosso sentimento. Então a inter-relação, ou seja, a relação interpessoal, o nosso relacionamento com os outros... Milton, você quer ligar o ventilador? Acho que o pessoal... Vocês querem que ligue? Melhor, né? Então, essa inter-relação pessoal, ela vai colaborando com a gente para fazer a gente amadurecer. Né? A gente amadurecer. Senão a gente não cresce. Senão a gente não cresce. Aí o que acontece conosco quando nós conseguimos aproveitar as nossas relações? Nós vamos nos tornando criaturas sem exigências, sem paixões dissolventes, amando e liberando-se dos ressentimentos. Sobre tudo isso, né? Porque há sempre uma bela aquisição na vida, enquanto convivemos e nos enriquecemos. Então nós precisamos lembrar dessa colocação da Joana, né? Que a gente vai diminuindo, né? Quando é que a gente percebe que a gente está melhorando no nosso relacionamento? Quando nós diminuímos as exigências. Nós aumentamos a nossa doação e diminuímos as exigências. Senão nós ficamos, como nós já comentamos aqui, a serviço das nossas paixões, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que são considerados pelos espíritos como paixões avassaladoras. Imagine uma enchente, né, que passasse destruindo tudo pela frente. As paixões que nós guardamos na alma fazem isso com a nossa vida. Só que a gente só vai descobrir o que elas fizeram conosco lá no final da existência. Quando a gente passar para a vida espiritual, nós vamos perceber o que o nosso orgulho fez com a gente. Tem gente que se orgulha de ter orgulho, né? A pessoa se orgulha de ter orgulho. Eu sou muito orgulhoso do meu orgulho, né? E vai carregando o orgulho, né? Ferindo todo mundo, achando que todo mundo tem que tratá-la como ela gostaria, né? Que os outros têm que fazer, eu não, esse já é o egoísta, né? Que os outros façam para mim, eu não faço nada. E essas paixões, elas são o quê? Dissolventes, são como correntes, né, que passam sobre nós nos destruindo. Lembra do tsunami lá no Japão? Que entrou destruindo uma cidade inteirinha? As nossas paixões fazem isso com a gente. Só que como a gente não tem uma tendência de olhar para trás, quando a gente chegar no final da existência que nós olharmos para trás, a gente vai ver o estrago que o nosso orgulho fez conosco, né? Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: eu não perdoo porque eu quero que a pessoa sofra por saber que ela me machucou, que ela me fez uma coisa errada, eu quero que ela sofra por isso. E a outra pessoa tentando pedir perdão e não conseguia, porque a pessoa não deixava. Eu não vou aceitar o perdão dela porque eu quero que ela sofra. Isso é manter uma paixão dissolvente, ela vai desagregar os nossos sentimentos. Uma pessoa assim não é feliz, porque o efeito colateral de não perdoar torna a pessoa ressequida, imprópria para aproveitar as alegrias da vida. Então, em qualquer lugar onde a pessoa esteja, ela nunca está bem. Tem gente que chega numa festa, 10 minutos depois quer ir embora. Chega na casa de alguém, e tem gente que a gente conhece muito perto, né? Que a pessoa fala, não esquenta nem a cadeira, né? A pessoa chega, senta, daí 2, 3 minutos quer ir embora. Aí a pessoa se avalia como inquieta. Ah, eu sou inquieto, eu não gosto de ficar muito tempo num lugar. Sabe por que não gosta de ficar? Porque alguma coisa nos seus sentimentos estão a desestruturando completamente. Então a pessoa fica inapropriada para aproveitar o benefício que um lugar pode lhe dar. Tem uma frase nas obras espíritas que diz assim: viva intensamente cada minuto da tua vida como se ele fosse o último, porque pode ser. É a mesma coisa que nós estamos aqui agora, estamos preocupados com os compromissos que nós vamos ter depois daqui. Isso é uma inquietação. E nós não
conseguimos aproveitar o momento que nós estamos vivendo. Não trocamos, né? Nesse momento que nós estamos aqui juntos. Por conta das nossas paixões, que criam em nós distrações para o nosso mundo emocional, fazendo com que a gente fique desajustado onde a gente está, para mover a gente para um outro lugar que não vai ser um lugar bom também, e a gente vai querer mudar para outro, para o outro, para o outro, para o outro. E assim vai. Então as nossas paixões, elas promovem uma desagregação dos nossos sentimentos. E nós ficamos completamente à deriva, como um barco que não tivesse leme, não tivesse um comandante, ficasse solto na vida, à mercê das colisões, né? Vai colidindo num rochedo, colide no outro, quando não, afunda. Se as nossas paixões forem vivenciadas de uma maneira muito intensa, sem que a gente controle elas, nós podemos então realmente perder a existência, como acontece muitas vezes com o suicídio, né? O suicídio é alguém que perdeu completamente o sentido de existência e acaba naufragando. Daí a gente tem que prestar atenção, porque relacionarmos-nos uns com os outros é para que a gente amadureça psicologicamente, para que a gente molde na nossa natureza novos sentimentos de bondade, de ternura, de paciência. Manter-se num lugar para beneficiar aqueles que estão conosco por um período maior do que aquele que a gente gostaria, faz tanto bem para aqueles que estão conosco, quanto faz para nós também. Vai ajudando a gente a treinar a paciência, treinar a resignação, né? E assim por diante. Nós não viemos à Terra para fazer tudo o que a gente quer mesmo. Há muitas coisas que a vida não vai permitir que a gente faça, a nosso benefício. Tem gente que vai morrer jogando na loteria e não vai ganhar na loteria. Vai morrer jogando lá, vai lá fazer os bilhetinhos, faz 1, faz 2, faz 3, faz 1.000, 3.000, 10.000, não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque ele pediu no mundo espiritual, não me dê dinheiro. Aí lá nas anotações que vinham do que a gente deveria ter ou não ter, veio um X marcado na frente lá, né? Dinheiro, sim, não, não. Tá lá. Mas pode ser também que o filho que você deseja e que a vida no momento não pode te conceder, também for marcado no mundo espiritual pelo teu coração com um pequeno X, para que você pudesse resgatar, não através dos cuidados a um pequenino, mas dos cuidados com a humanidade como um todo, dos teus irmãos que convivem com você, o teu sentimento, o teu amor, a tua ternura, a tua compaixão. Porque para ser mãe, ser pai, é necessário uma compaixão infinita. Somente um espírito que compadece profundamente daqueles que serão seus rebentos pode recebê-los aqui. Por enquanto, estamos na oficina da vida, ajustando os nossos próprios sentimentos, reformando a nossa natureza, ganhando novas possibilidades iluminativas, para que assim Deus possa fazer florescer ao nosso lado aqueles com quem deveremos prosseguir a nossa existência e aprendendo a amar. Nem por isso, aquele que não pode receber por si mesmo um filho, uma criança, deve sentir-se infelicitado pela vida ou esquecido da providência divina. Seja mãe de todas as mães, pai de todos os pais. Seja mãe de todos os filhos, pai de todos os filhos. A humanidade é a nossa família. Onde quer que nós caminhemos, em qualquer direção, vamos encontrar a nossa família. Aquela senhorinha insignificante para as tuas considerações que passa na calçada ao lado, é tua mãe, é teu pai, é teu irmão, é teu filho. E é à humanidade que nós devemos dedicar o nosso sentimento. Não somente a alguém que escolhemos e elegemos perto de nós, a condição daqueles que nos dedicamos porque possuem o nosso sangue, a nossa genética, a nossa continuidade. Toda a continuidade não é do corpo, é do espírito. Porventura, a senhorinha que trabalha na sua casa, no seu lar, para que você conceda-lhe o pão de cada dia, através do dinheiro que você pague a ela pelo teu salário, pode ser um filho muito querido de uma encarnação pretérita. Alguém que se perdeu nos desvarios da vida e te pediu, por misericórdia, não podendo nascer sob os teus cuidados maternais e paternais, que você a aceitasse no teu lar, para limpar os teus móveis, cuidar do teu chão, arrumar a sua cama,
limpar as suas coisas e assim te observar de longe para resgatar de novo a nobreza dos seus sentimentos. O filho ingrato, porventura, não poderá estar com os pais e com as mães em outras vidas. Os pais ingratos poderão também não merecê-los sob os seus cuidados. Mas como somos uma família em grande aprendizado, a família humana, sob os cuidados de Deus, Ele sempre coloca os seus filhos nas proximidades, para que o coração possa, desdobrando-se nos serviços do amor, reconquistar de novo a capacidade de amar. Por isso nós necessitamos lembrar que aquilo que porventura na existência veio-nos à condição de alguma coisa que nós precisamos nesse momento nos privar, compreendamos. É momento de aprendizado. A todos faltam alguma coisa, sem faltar coisa alguma. Sempre nos falta alguma coisa que nós gostaríamos de ter, mas Deus não nos deixou faltar nada. Vivemos na grande família humana, onde o nosso coração precisa desdobrar-se e, através da humanidade, aprender a amar. Ama o teu semelhante como a ti mesmo, asseverou Jesus. E concluindo o seu pensamento amoroso, diz: amai-vos uns aos outros, mas como eu vos amei. Um amor sem exigência, sem entrega, sem condicionamento, sem reconhecimento. Nesse sentido, nós então estaremos aprendendo a nos confiar, a confiar a nós mesmos algo que seja mais valoroso, talvez a vida de alguém mais próximo, mas sobretudo de confiarmos a nós mesmos os nossos próprios sentimentos, para através deles vivermos melhor. Quando um escravo bateu às portas de Fabiano de Cristo, no mosteiro onde ele ficava, choroso, todo com a pele toda rasgada das chibatadas que ele tomou, que ele havia tomado, dizendo ao Fabiano que queria voltar para a sua terra, para a sua gente, que ele havia fugido da senzala, ele não queria ficar mais lá. Aí o Fabiano aconselha ele a voltar para o lugar de onde ele saiu. Mas Fabiano, eu quero voltar para os meus irmãos. Aí o Fabiano de Cristo diz a ele: volte então, para onde você saiu, resigne-se e lembre-se, onde estiveres, estarás entre irmãos. E então o escravo voltou para o lugar de onde ele veio. Onde estiveres, estarás entre irmãos. Até mesmo com o feitor que ele chicoteava, mas também porque ele se rebelava contra aquilo que ele estava recebendo naquele momento. Ele não aceitava. Então por isso ele apanhava, e de tanto apanhar ele resolveu fugir. Aí o Fabiano de Cristo resolve pedir a ele que volte à senzala, porque onde estiveres você estará entre irmãos. A família humana é a nossa família. Se a tarefa por enquanto é essa que nós temos que fazer, vamos fazer. Isso não é conformismo e nem comodismo. Nós podemos lutar para melhorar sempre, e isso é um dever de progresso. Mas não podemos nos rebelar contra aquilo que a gente tem no momento. A alegria de vivenciar bem o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, nos dá autoridade moral para a gente poder mudar para uma posição diferente amanhã. Mas nesse momento, o que eu estou fazendo é a melhor coisa que eu podia fazer. E se nós nos rebelarmos contra a vida, no sentido daquilo que nós estamos vivendo nesse momento, é possível que nós não iremos para onde a gente deseja, para onde a gente quer. Então essa aceitação, que não é passiva, mas é uma aceitação do sentimento, aceitação compreensiva, de compreensão e não de conformismo. O Espiritismo não prega o conformismo, mas prega a compreensão, a resignação. A resignação é uma movimentação passiva, mas uma movimentação. O espírito movimenta-se para aquilo que deseja, trabalhando pela sua liberdade em relação àquilo que deseja. Porém, não se rebela contra a posição onde se encontra. Porque rebelarmos contra a nossa vida é dizer a Deus que Deus errou. É como se nós estivéssemos dizendo a Deus: ó, o Senhor errou. Essa vida aqui para mim está tudo errado. E não é assim. Se nós pudéssemos, e pode, viu? Nós pudéssemos rever a nossa programação reencarnatória, a gente veria que está tudo certo. E a gente pode rever. Peça durante o sono. Peça a Deus que te mostre durante o sono o teu programa reencarnatório. Peça a Ele.
essa é uma dúvida antiga. Essa questão da resignação e da passividade, onde que o escravo voltou para lá e como é que ele ia mudar essa situação de justiça que ele vivia? O problema do escravo, né, é que ele apanhava porque ele não cumpria o dever dele. Essa era... O dever do escravo. Sim. Ele que está injusto. Como é que ele ia fazer para mudar isso se não se rebelar e não fizer fazer mudança? É um paradoxo, né? É um paradoxo bastante complicado para Não se rebelar é complexo, é complicado. Mas é isso, né? A gente precisa primeiro ir, ao longo do tempo, construindo sentimentos nobres, para que esses sentimentos direcionem as nossas emoções, direcionem a nossa decisão, a nossa razão. Se nós ficarmos simplesmente do jeito que nós estamos, tentando viver a vida só como nós estamos, sem procurarmos melhorar, pode ser que no momento em que nós temos os enfrentamentos, a gente não consiga dar uma resposta melhor. Conhece Deus que agiu, que agiu, sendo injustiçado, não violento. Não conhece na prática, mas eu acho que é por inferioridade. Sim, exatamente. A gente vai ter que experimentar, não tem jeito, né? Silenciar uma vez, calar 2 vezes, mas... a gente pode não concordar com a situação, é lógico, ninguém está dizendo que a gente tem que concordar com uma injustiça, dizendo que essa injustiça está certa, não é isso. É que a gente, naquilo que não se pode mudar naquele momento, nós não devemos nos rebelar contra aquilo. Tem coisas que não é possível de você mudá-las naquele instante, não tem jeito, elas estão como estão. Nós temos que procurar uma forma de melhorar aquela condição, de sair até dela, mas sem nos revoltarmos contra Deus por isso. Né? E segundo a doutrina espírita, no capítulo sobre o dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz que o cumprimento do dever é aquele que dá-nos a autoridade moral, a maturidade espiritual, para a gente poder se promover para uma outra situação. É como o aluno que, né, enquanto não concluir o curso, né, passando nas provas, ele não vai para o ano seguinte. E nós somos convidados a várias provas na vida, né? Temos que passar nessas provas para sermos promovidos. E essa promoção não é de condição humana, é de condição exterior, mas humana. O sentimento melhora, nós nos promovemos emocionalmente e reagimos melhor diante da vida e das coisas. Geralmente, diz a doutrina espírita, nós atraímos para nós as experiências que nós precisamos para mudar. Então, provavelmente, aquela experiência que eu estou vivendo agora, eu atraí para mim mesmo, com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, para trabalhar esses sentimentos que eu preciso trabalhar. Já ouvi gente lamentar, mas por que Deus me deu uma pessoa tão difícil do meu lado? Uma pessoa tão complicada, tão cheia de problemas, por que Deus me deu? Atraímos para nós as experiências que nós precisamos naquele momento. Somos nós que atraímos. De alguma maneira, espiritualmente, você atraiu aquela pessoa para reencarnar com você, para estar do seu lado, para estar do meu lado, para a gente poder aprender e educar o sentimento. E mesmo que, numa outra ocasião, melhorados, tivéssemos a mesma pessoa do lado, já não sentiríamos a mesma coisa. Se nós crescermos, as experiências podem ser as mesmas. E para nós elas não representarão mais o desconforto que representa agora. Se nós pegarmos a vida dos grandes espíritos que passaram pela Terra, eles não tiveram vida fácil. Grandes testemunhos, grandes lutas, grandes enfrentamentos, que nós olhamos para eles e falamos assim, eles eram malucos. Eu não passaria por isso. Eu não me entregaria a isso. Mas como é que eles se entregavam e passavam? Porque para eles aquilo não tinha o constrangimento, a humilhação, a intensidade dolorosa que tem para nós, que visualizamos de baixo. O homem que olha ao longe de uma planície vê até uma certa distância. O homem que olha à mesma distância sobre o cume, sobre uma montanha, vê muito mais longe. Então esses espíritos têm um olhar muito mais longe, muito mais longo do que o homem aqui embaixo, que olha as coisas da planície, que não compreende por que ele tem que andar. Se ele está faminto e com sede, como é que ele tem que andar mais 3 quilômetros? Eu quero agora, eu preciso comer, senão eu vou morrer. Mas se você usar todas as suas forças para andar os 3 quilômetros que faltam, a hora que você chegar nos 3 quilômetros, numa pequena depressão que você não enxerga, lá embaixo está água, comida, um vale referto de tudo aquilo que você necessita. Faltam os 3 quilômetros, mas o que está lá em cima está vendo. Então, por isso é que ele não se importa com as dificuldades, porque ele está enxergando longe, ele está vendo o resultado lá na frente.
Por isso é que no Evangelho diz assim, quando você for orar, e fica orando e reclamando que nunca suas preces são atendidas, os Espíritos dizem assim, eleva-te à altura daqueles a quem você pede auxílio. A gente quer pedir a Deus, pedir aos Espíritos que nos ajude permanecendo como a gente é. Como que a gente faz? Como é que nós vamos receber benefícios que nós não merecemos ou não podemos ter? Você dá uma faca afiada que corta fio de cabelo ao meio para o teu menininho de 3 anos brincar com o amiguinho dele? 5 anos. Papai, dá uma faca que nós vamos brincar ali de uma navalha, uma arma carregada. Você dá para o papai, nós vamos brincar de bang bang. Dá aí o seu revólver, põe 5 balas, tá? A gente vai brincar. Você dá para ele? Então nós pedimos para Deus coisa que nós não podemos ter. Não tem como Ele dar. Para nós, é porque nós somos crianças birrentas, a gente quer agora. Me dá aí que eu quero. Mesmo prometendo a Deus que a gente vai fazer bem feito, pela inabilidade a gente vai se machucar. Peça então para o teu menininho lá, então você promete que você não vai ferir o seu amiguinho, nem vai se ferir, tá? Tá. Meu Levizinho faz, tá. Tudo que você fala para o Levi, ele fala, tá. Vai lá, faz tudo o contrário. Não pode fazer tal coisa, tá. Fatalmente vai acontecer uma tragédia, né? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então, se a gente não se elevar à altura daqueles a quem a gente pede ajuda, nós não temos como receber os benefícios que no momento só nos atrapalharia. É um conforto momentâneo, mas que nos traria de sabores muito grandes. Voltando aos bens materiais, né? Ao dinheiro propriamente. Mas, Senhor, se eu tivesse tantos milhões, eu seria o homem mais caridoso deste mundo. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, conferindo a si mesmo, concedendo a si mesmo, algumas das suas vontades, né, em primeiro lugar, para depois dar o que sobrasse, ou uma pequena parte aos outros. Mas o óbolo da viúva, a moeda da viúva, segundo Jesus, teve mais valor lá no tanque das ofertas, no gasofilácio, do que a oferta de todos aqueles que tinham um monte de dinheiro. Chegavam lá e jogavam à vontade. Jesus falou, eles dão, né, porque eles davam o quê? Do que estava sobrando, tentando até comprar a lei divina, e não queriam saber para onde iam. Aquela mulher, no momento em que ela tirou a única moeda que ela tinha, ela colocou naquela moeda todos os seus sentimentos. Ela sabia que o valor era ínfimo, mas ela compreendeu que o amor dela, naquele instante, era mais importante do que a moeda que ela estava dando. Então Jesus falou, ela deu muito mais do que ela deu da sua indigência, ou seja, da sua pequenez, da sua humildade, de tudo aquilo que ela tinha de nobre. Era a moeda que ela deu lá. Né? Tem uma história que eu não me recordo assim, das palavras em si, né? Mas o fato é que uma pessoa procurou o Dr. Bezerra da Federação Espírita Brasileira e queria dele que ele, alguma coisa lá, que ele estava muito necessitado. E o Dr. Bezerra enfiou as mãos nos bolsos e não achou nada. Não tinha mais dinheiro, ele tinha doado tudo, que o Dr. Bezerra tinha os mesmos hábitos do Chico. O que ele tivesse, ele doava. Tanto que ele não cobrava as consultas dos necessitados, e ele, né, e de algum mais que podia mais, ele pegava o dinheiro e depois distribuía tudo em remédio, tudo, ao ponto da sua própria família passar necessidade, que ele distribuía tudo. E ele procurou nos bolsos, não tinha mais nada. Aí ele não teve alternativa, deu um abraço naquele homem, sofrido, e disse a ele que Maria Santíssima estava mandando um abraço para ele. Que ele voltasse para casa, fizesse uma oração com a sua família, colocasse uma vasilha com água e depois desse de beber a todos os seus filhos. Ele estava reclamando porque eles não tinham o que comer naquele dia. E que o filho estava febril. E ele também estava febril. Aí foram para casa, ele fez o que o Dr. Bezerra pediu, sentaram-se à mesa, oraram, colocaram a água, todos tomaram, foram acometidos de um sono inexplicado, dormiram tranquilamente, acordaram sem fome no outro dia, e quando ele saiu para trabalhar, antes de chegar na primeira esquina, pediu emprego no lugar que estava bem, foi empregado. Na primeira esquina que ele procurou, arrumou emprego. Arrumou trabalho. Então, ou seja, né? O óbolo da viúva, a moeda. A moeda. A gente tem tanta coisa que a gente pode dar que não custa nada, né? Tanta coisa que a gente pode oferecer que não custa nada.
Nessas experiências proveitosas, né, do relacionamento que nós vamos adquirindo e tendo com as pessoas, nós avançamos no equilíbrio da emoção. E o encantamento da existência física libera o espírito da queixa, das frustrações, dos tormentos. Então, à medida que a gente aceita melhor a existência, que a gente passa a viver melhor, e vai desenvolvendo sentimentos nobres, a gente para de queixar. E os tormentos vão diminuindo, né? Eles vão diminuindo porque o que é uma mente atormentada? É uma mente que está constantemente em busca de alguma coisa que ela não tem e que ela acha que tem que ter. Porque o tormento vem da forma como nós encaramos as coisas, não das coisas propriamente. Toda dificuldade, todo problema tem a sua dificuldade em si. Mas a forma como nós experimentamos isso depende da maneira como o nosso sentimento reage àquilo que estamos recebendo. Então, se o meu sentimento reage mal àquilo que eu estou recebendo, eu fico mal, fico atormentado. Mas se o meu sentimento reage bem àquilo, mesmo que eu vá às lágrimas, mesmo que um nó na garganta se forme de angústia, de dificuldade por aquilo que eu estou enfrentando, a minha alma vai permanecer em paz. Porque não vai ter o remorso, não vai ter a rebeldia. A rebeldia e a revolta é um dos sentimentos mais terríveis que a gente pode manifestar. O Emmanuel chega a dizer numa mensagem dele que o barulho da revolta atrapalha o socorro que está a caminho. Ou seja, se a lei divina está pretendendo auxiliar a gente, a revolta desvia esse recurso de caminho. Atrapalha. Atrapalha. Então a resignação, que é a compreensão daquilo que eu estou necessitando nesse momento, é muito importante. Estou lembrando agora de um fato de um amigo muito querido nosso que se formou em medicina e ele estava tentando uma residência no lugar que ele queria de todas as formas e ele não conseguia passar na residência nesse lugar. E foi obrigado, entre aspas, né, constrangido também, entre aspas, a aceitar uma residência num lugar que ele não queria. Mas um lugar muito difícil, uma cidade assim, onde a casa de saúde onde ele trabalhava ficava no sopé de uma favela, um lugar com muita dificuldade mesmo. Ele falou que ele era mais terapeuta lá do que médico, que ele mais cuidava do emocional das pessoas do que tratava propriamente a pessoa. E reclamando muito, mas não é isso que eu quis, será que Deus não me ouve, será que eu não mereço? E não passava onde ele queria. E ele é de muito longe daqui. Aí ele veio aqui e nós conversamos. Nós colocamos para ele exatamente o que nós estamos colocando aqui hoje. Enquanto você não compreender a necessidade de estar onde está, de olhar para aquela gente com o amor que Jesus está pedindo que você olhe, na profissão que você escolheu, que é um sacerdócio, enquanto você não compreender isso, é muito pouco provável, a não ser que você compre ou faça alguma coisa ilícita, eu não sei nem se pode, para você ir para algum outro lugar que você quer. Mas se você fizer isso também, não terá ido a lugar algum. Esse é o nosso problema, né? A gente acha que comprando alguma coisa, comprando as pessoas, a gente caminhou, mas não caminhou. Não foi a lugar nenhum. 2 anos depois, em 3 meses que ele aceitou, compreendeu, falou, não, tá bom. Eu vou procurar então, não sei se eu vou conseguir, se eu vou aguentar, mas eu vou procurar fazer o melhor que eu estou fazendo onde eu estou, aceitar, e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. 3 meses depois ele passou na residência no lugar que ele queria. E essa semana ele me ligou, entre lágrimas, né, dizendo assim, agora eu entendi o recado que você quis dizer, do que você queria dizer. Eu falei, então aplique isso a todas as situações da tua vida. Todas as situações que você for vivenciar, que você, apesar da sua luta, do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, a vida não te promove a um outro lugar, compreenda que naquele momento a experiência é aquela. Continue lutando. Continue tentando, continue fazendo, mas sem revolta. Geralmente as pessoas continuam, mas começam a se avaliar por baixo. Ah, eu devo ser burro, eu devo ser uma porcaria, eu não devo valer nada. Deus sabe de tudo isso, mas mesmo assim Ele ajuda a gente, né? Sabe que a gente não é muita coisa, mas Ele continua ajudando. Então não é por aí também. Isso quer dizer o quê? Se eu usei todos os meus esforços, se eu fiz tudo que eu podia, se eu lutei, e eu não estou exatamente onde eu gostaria de estar ainda, é porque o momento não é esse. Continue lutando e continue fazendo o melhor no lugar que a gente está. Esse é o grande segredo da vida, fazermos o melhor onde a gente estiver. Conheço um pai que
ele casou-se com a segunda esposa e ela tinha um garotinho, que ele aprendeu a amar esse garoto, intensamente. Por um motivo ou outro, passado já alguns anos, ele cresceu, ele se afeiçoou ao filho como pai, e ela resolveu ir embora. E ele então está sofrendo terrivelmente pela saída do filho, do então filho, que os seus sentimentos agora aprenderam a desenvolver-se, né? Está sofrendo terrivelmente com isso. E aí eu disse a ele, você ama? Claro que eu amo. Se você ama, então está certo, está tudo certo. O teu amor vai sustentar a tua paz. Mesmo que na sua garganta esteja um nó e o teu coração esteja apertado, você não vai, ao deitar à noite para dormir, ser acometido de remorso, de culpa, por não ter dedicado o teu sentimento como devia. Mas se você amou, se você dedicou, se você fez o melhor, ninguém nos pertence. Todas as pessoas possuem, como nós possuímos, asas e podem voar a qualquer momento. Nós não podemos prendê-las. Inclusive voar para o mundo espiritual. E nós não podemos detê-las aqui. Não podemos deter as pessoas que a gente ama, porque as pessoas podem voar. Mas se a gente amou e se ama, não mudou nada. Porque se fisicamente a pessoa se distancia de nós, espiritualmente não distancia. Ninguém vai a lugar nenhum. Quem está ligado ao nosso coração pelos laços da verdadeira afetividade, não vai a lugar nenhum. Por mais que se ausente, estará sempre na nossa presença e nós na presença deles. Os espíritos venerandos renunciam muitas vezes a famílias na Terra, renunciam a relacionamentos com grandes amores e têm merecimento para isso, para amar a humanidade, com quem não tem ligação maior nenhuma. Eles renunciam, vêm para a Terra, renunciam para viver para a humanidade. Como a Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier e outros tantos que existem por aí que a gente não conhece, né? Se ama, a pessoa não vai a lugar nenhum, ela pode ir para onde ela quiser. Se eu estou ligado a ela pelos laços do amor, pelos laços da afetividade, ela não vai a lugar nenhum. O amor está sempre na presença do ser amado. Sempre, né? Mesmo que o outro não queira estar. Emocionalmente, afetivamente, você está sempre na presença de quem ama. De quem você ama, não de quem te ama. Porque se eu não amo, então eu já não tenho. Se eu não amo, eu já não tenho laço algum com aquele em que eu peço o amor, né? Como nós já comentamos aqui brincando, muita gente fala assim, eu vou me casar para ser feliz. Como querendo dizer assim, eu vou me casar para que fulano ou fulana me faça feliz. É o nosso engano, né? Nós vamos compartilhar uma vida e eu vou fazer o melhor para trazer felicidade à relação que nós vamos viver. Que bom que você vai estar comigo. Mas a pessoa é livre, em qualquer nível que esteja. Todos temos asas e podemos bater essas asas a qualquer momento. Até mesmo indo embora para o mundo espiritual. Assim como a gente não dá o direito dos outros irem para lá, para o outro lado, aqueles que também não derem o direito da gente ir, nós vamos do mesmo jeito. Porque o Espírito pertence a si mesmo. Sois artífices do vosso próprio destino. Diz Joana de Ângeles, aprenda a conviver contigo mesmo, porque estarás contigo pela eternidade. Você não pode fugir de si mesmo. Não tem como eu fugir de mim mesmo. Vou conviver comigo mesmo para a eternidade. Então, se tem alguém com quem eu preciso aprender a conviver bem, é comigo mesmo. Porque não há outra pessoa no mundo com quem eu vou conviver mais do que comigo mesmo. Não tem jeito de deixar um bilhete, né? Morando sozinho, deixar um bilhete. Fui! Quando você voltar, está o bilhete lá, quem vai ler o bilhete é você mesmo. Não tem jeito. Não tem como ausentar-se de si mesmo. Né? Eu já ouvi gente dizer assim, eu queria dar um tempo para mim mesmo, pelo amor de Deus, não me aguento mais. Ou aquelas frases que a gente escuta a pessoa dizer, hoje nem eu estou me aguentando, né? Pois é, meu filho, passe a se aguentar porque não tem como escapar. Ninguém vai fugir de si mesmo. Não dá para a gente fugir da gente, da nossa essência, da nossa natureza. Dos outros, o Chico dizia assim, tenho que dar o direito de serem o que quiserem ser, fazer o que quiser fazer, resolver o que quiser resolver. Agora eu tenho que ser melhor, sou eu que preciso trabalhar os meus sentimentos. Eu não posso, de maneira alguma, acreditar que eu vou controlar, que eu vou guiar a vida de quem quer que seja. Não tem jeito. Não tem como fazer isso. Agora, convivendo, nós vamos estar na melhor universidade que nós poderíamos encontrar neste mundo, é a convivência. Porque a gente vai
através do espelho do outro, ver-se refletido e verificar o que é que a gente tem que mudar em nós. Aos poucos a gente vai se identificando. E tem aqueles mais abusados que falam, né? Você é isso. Aponta o dedo pra gente e fala. Deixa de ser mesquinho, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser isso. A pessoa aponta o dedo mesmo. Esses são melhores ainda. Porque esses têm coragem de falar verdadeiramente o que a gente é. Mas eu não sou isso aí. No meu entendimento, com as devidas proteções que eu estabeleço em torno do meu orgulho, realmente não estou vendo isso não. Mas se eu passar a vigiar as minhas atitudes, meus pensamentos e meus sentimentos, eu vou verificar que há muito do que a pessoa, ela pode ter exagerado, claro. Porque quem conta um conto acrescenta um ponto, né? Claro que a pessoa apimentou. Mas se ela fez uma leitura, algo parecido com o que ela falou, existe em mim sim. Então a gente tem a oportunidade de sondar-se e verificar onde que nas nossas expressões, nas nossas atitudes, aquilo está se mostrando, aquilo está ostensivo. Então a gente não tem que ter raiva de quem fala mal da gente, de quem aponta o dedo, de quem diz isso. Primeiro que o problema é dele. Né? Se a pessoa está falando de nós, o problema é dela. O pior seria se nós falássemos dela. O Chico falava isso, que as pessoas não me deem o afeto devido, que as pessoas que eu amo não me deem, é compreensível. Que até me prejudiquem, é compreensível. Mas eu fazer isso, não é compreensível. Isso é inadmissível. Então, da nossa parte, nós temos que vigiar. Né? Porque é isso que nos faz crescer. Olha que interessante, cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Ou seja, ninguém vai desvendar-nos, somos nós mesmos. Nós vamos ter que aprender a reconhecer em nós o que é que precisa ser mudado. Mesmo que os outros identifiquem, enquanto a gente não fizer essa viagem para dentro e verificar esses sentimentos, a gente não vai conseguir equacionar os problemas que tem para resolver dentro da gente mesmo. Por isso é que ninguém cura a depressão de ninguém. A medicina consegue amenizar, consegue dar medicações que vão amenizando os efeitos, mas não podem tratar o quê? A medicina não pode tratar a causa, que não é física. Provém dos sentimentos da própria pessoa, do passado dela, não tão longínquo assim, onde as atitudes menos dignas, as experiências mal-sucedidas, instalaram no coração da pessoa um sentimento de auto-indignidade. Eu sou indigno, eu tenho culpa. Então, quando o espírito nasce, por uma dificuldade de auto-perdão, ele começa inconscientemente a acusar-se. E essa acusação gera desconfortos tão violentos que inibe a produção dos hormônios do humor. Inibe, faz o cérebro não funcionar direito. As glândulas não funcionam. Porque ele próprio, por autopunição, inibe. Eu não quero que seja produzido no meu corpo componentes que me deem alegria. A serotonina, né? Principalmente. Eu não quero que seja produzida a serotonina. Por quê? Porque eu preciso sofrer. Porque eu sou culpado. E o que Jesus falou à mulher equivocada? O Senhor não vai me condenar? Não, eu não te condeno. E disse a ela, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, você não precisa ficar se lamentando, se punindo. Vá, minha filha, prossegue. Jesus indicou a mulher adúltera, a mulher equivocada, vá. Ou seja, prossegue. Todo mundo comete engano. Nós somos passíveis de fazer as coisas mais absurdas que pode passar pela cabeça de alguém. Qualquer um de nós. Eu jamais faria determinada coisa. Quem disse que não? Às vezes falta a oportunidade certa. Que Deus vai dar um jeito de não chegar à nossa vida. Porque se nós tivéssemos contato com essas oportunidades, provavelmente cairíamos. Então, o auto-perdão é a possibilidade de recomeçar. Eu não estou dizendo que o que eu fiz está errado, mas eu estou dizendo a mim mesmo que eu posso fazer diferente. Tá bom, está errado sim. O que eu fiz é horrível, não pode, não deve e não é uma coisa boa. Mas proponho-me, a partir de agora, a agir direito. Para retificar esse ato ruim que eu fiz.
Para a gente, só tem um jeito de retificar o efeito do passado, é agindo bem no presente. Agindo corretamente agora, a gente não vai apagar as faltas, mas vamos modificar o entendimento a respeito delas. Aprendendo a lição da existência, fazendo agora corretamente, nós vamos dizer a nós mesmos que nós somos dignos de ter uma vida boa, uma vida feliz, de termos saúde, de termos alegria. Nós vamos dizer ao nosso próprio sentimento, eu posso ser feliz, eu posso ter minhas coisas, eu não preciso boicotar nada por conta dos meus erros, eu sou imperfeito, mas pretendo ser uma pessoa boa, pretendo ser uma pessoa do bem, pretendo crescer. Então a Joana diz que fazendo-nos propostas honestas e buscando cumpri-las, nós vamos apagando o efeito do mal do passado. E aí a depressão não encontra caminho para sair. Porque a hora que os efeitos, né, que a consciência mostrar no espelho os atos negativos do ontem ou do hoje, a gente vai pegar uma proposta que a gente tem honesta e mostrar, fala, tudo bem. Eu não sou mais esta pessoa ali. Eu estou tentando ser uma pessoa diferente. Aí a consciência fica quieta, porque a gente está melhorando. Pedro não disse que um ato de amor cobre uma multidão de pecados, mas um ato de amor. Um ato de amor, não é uma proposta só. A gente tem que fazer a proposta e procurar cumpri-la. A prática do bem reforma a natureza do espírito. O bem, segundo os espíritos, né, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Do inferno, de algum lugar ruim? Não, não é isso não. Nós não conseguimos nos salvar dos efeitos maléficos que nós causamos a nós mesmos sem a caridade. Quando praticamos a caridade material e moral, que é aquela de se preocupar com o bem-estar físico e material das pessoas, e aquela de se preocupar com o bem moral dos outros, calando a ofensa, perdoando, tendo paciência, tendo compreensão, tendo tolerância, tendo entendimento a respeito dos outros, essa caridade moral e a material reforma-nos significativamente e profundamente, alterando o nosso jeito de sentir, alterando o nosso jeito de pensar. Sem isso, nós permanecemos como somos. E aí o que é que acontece? Assolados pela avalanche de efeitos ruins que vem do ontem, nós nos aterrorizamos e fugimos para uma caverna escura, recusando ver a luz, que é a depressão. Aí, o que é a medicação? O que é o tratamento psicológico? É uma pequena lamparina, um minúsculo candeeiro que a gente acende lá dentro da caverna, que faz luz só em torno onde a pessoa está, para que ela sinta menos medo, para que ela sinta menos desconforto. Mas para que ela possa realmente sair do quadro, ela precisa sair da caverna, deixar a escuridão, porque há muito mais luz aqui fora do que um candeeiro pode levar lá dentro, do que uma lamparina pode levar lá dentro da caverna escura. Mesmo porque ela vai iluminar só as suas imediações. Se ela sair da caverna, se ela sair para fora, se ela sair para a luz, vai ter muito mais luz do que lá dentro da caverna tem. E o que é essa luz? Essa luz é a luz da vida, das propostas de Jesus para a nossa melhoria, que cumprindo-as e praticando-as, nós vamos nos iluminar. E aquelas sombras espessas que fazem a gente sofrer vão ficar sem espaço em nossa natureza. Nós vamos iluminar essas regiões sombrias. Então o depressivo, sobretudo, precisa buscar a renovação moral através da prática do bem. Ah, mas eu não tenho vontade. Mas tem vontade de ficar amarfanhado. A mesma vontade que eu uso para fugir de todo mundo, eu posso usá-la para ir na direção onde estão todos. A mesma vontade que me faz ficar acabrunhado, escondido de todo mundo, eu posso usá-la para fazer com que eu veja as pessoas, com que eu conviva, com que eu observe, note onde há uma necessidade para que eu possa auxiliar. É a mesma vontade. Claro que isso não é uma receita de bolo. Só o depressivo sabe o esforço que precisa fazer para poder deixar a condição onde ele se encontra. Mas um passo de cada vez. Ninguém vai de um dia para o outro salvar a humanidade, fazer coisas que vão beneficiar milhões de pessoas. Mas um passo de cada vez, na direção do desejo de resolver esse problema, indo ao encontro de uma pessoa, de um trabalho singelo que a pessoa possa fazer na prática do bem, como voluntário,
né? A visita a um doente, a sopa fraterna, quanta coisa a pessoa pode fazer, pequena, tentando compreender uma pessoa que esteja do seu lado, difícil. Um passo de cada vez, a pessoa, quando percebeu, já está fora da caverna escura, onde se escondeu. É o relacionamento. Não tem como livrarmos-nos dos efeitos negativos, né, maléficos do mal que a gente ainda traz, se a gente não der um passo de cada vez na direção do relacionamento humano, relacionar-se, né? Quando a pessoa inicia, então, essa operação é solucionadora. O primeiro quesito é dedicado à afetividade, é claro. Primeira coisa que uma pessoa que quer sair de dentro de si mesma encontra é o desejo de se relacionar com as pessoas. Nem sempre aqueles a quem se dirige estão em condições de entendê-lo, ou até de intercambiar emoções. Quando a gente resolve conviver com os outros, a gente tem que estar preparado que às vezes você vai dar alguma coisa e não vai receber nada. Mas se você estiver bem consigo mesmo, vai fazer isso feliz, independente do que o outro possa te dar, já que nós não dependemos de ninguém para isso. Nem por isso deve asfixiar a sua emoção, temeroso dos relacionamentos e isolando-se, assumindo posturas alienadas. É aquelas coisas que a gente escuta a pessoa dizendo, é só eu que faço, tudo eu, só eu que tenho que perdoar. Por que nesse lugar aqui só eu que tenho que compreender? Ninguém me compreende. Porque compreender é importante para você, não é para os outros. A gente vê o perdão, a compreensão, como um favor que a gente faz aos outros. Então, quando eu perdoo, estou te fazendo um favor, viu? Te perdoando. Na verdade, eu estou me desatando da roda que nos leva a um círculo fechado de encarnações, muitas vezes dolorosas, junto daquela pessoa com quem a gente mantém o ódio. Quem perdoa se livra do efeito da convivência ruim com a outra pessoa. Primeiro porque resolve os seus próprios sentimentos. Depois que, se a pessoa não quiser se relacionar com você, ela não tiver compreensão para isso, é um problema dela. Você saiu fora da rota de colisão com ela. Mas enquanto a gente não faz isso, né, a gente acha que desculpar, perdoar, compreender é um favor que a gente está fazendo aos outros. É um favor que eu estou fazendo a mim mesmo. Eu estou saindo da rota perniciosa do efeito maléfico que eu crio quando me relaciono mal com os outros. É como se eu pegasse uma máquina daquelas de passar veneno em planta, numa roça. Já viu aquelas máquinas que soltam aquela fumaça de veneno? E eu ficasse contra um ventilador que jogasse na minha direção e eu ligasse a máquina. Odiar é fazer isso. É lançar veneno nos outros, tendo que respirar o que lança. Porque pode ser que o veneno que eu lance nos outros não chegue até a outra pessoa. Ou se chegue, escapa alguma pontinha para lá ou para cá, mas o pior mal de quem faz o mal é o mal que faz a si mesmo. Se eu odeio alguém, se eu não desculpo, se eu não perdoo, se eu não compreendo, se eu não tolero, eu estou respirando o veneno que eu mesmo estou produzindo. Eu estou irradiando uma atmosfera ruim, mas com um ventilador potente que vem na minha própria direção, jogando tudo para mim mesmo, o mal que eu estou lançando para os outros. O Espírito Camilo diz assim: fique acima do teu agressor, para que ele seja obrigado a absorver de volta todos os miasmas enviados contra ti. E o que é ficar acima do agressor? É ter um nível moral melhor que ele. Porque se eu odiá-lo, eu estou no mesmo nível que ele. Então tudo que ele lançar contra mim eu vou receber. Mas se eu estiver acima, com a compreensão, com o perdão, com a paciência, com o entendimento, eu estou me livrando do mal que ele lança, dos miasmas que ele vai lançar contra mim. Tem gente que fala assim, inveja pega? Depende. Uma pessoa tem inveja de mim, será que eu posso ficar mal por causa da inveja dele? Se você estiver na mesma sintonia dele, a emissão negativa dele contra ti vai te alcançar, na proporção que você puder receber. O restante volta para ele. Uma pessoa não gosta de você gratuitamente porque você é uma pessoa de bem, uma pessoa feliz, uma pessoa que faz o bem para os outros, e ele não tem coragem, não tem inveja, tem raiva de você por causa disso. O mal dele te alcança? Não. Não alcança. Porque vocês não estão, ou nós não estamos na mesma faixa. Não estamos na mesma faixa.
Agora, você magoa alguém, fere alguém, cria problemas no coração dos outros. E aí a pessoa passa a te odiar. O mal dele te alcança? Alcança. Aí alcança. Você está na sintonia do coração onde você criou o mal. Vai receber do outro. Então o bem que me faz mal, o bem que me faz bem e o mal que me faz mal não é o que eu recebo, é o que eu faço. Uma pessoa pode me amar profundamente, querer todo o bem do mundo para mim. Se eu for uma pessoa moralmente desprovida de qualquer qualidade, esse bem dela vai me alcançar de maneira relativa. Vai me trazer algum conforto temporário, mas não vai sustentar a minha paz, não vai sustentar a minha alegria, não vai sustentar o meu sucesso. Por quê? Porque o mal que eu estou fazendo está causando mal à minha vida. E não é o bem de alguém que vai me livrar disso. O bem de alguém pode me dar um conforto temporário. Uma mãe que ame muito seu filho, se ele se embrenhar pelos caminhos do vício, do crime, mesmo que ela, sabendo ou não sabendo, por mais que ela o ame, por mais que ela o perdoe, que ela tenha paciência com ele, ela vai livrá-lo das consequências que provavelmente vai acontecer com ele? Claro que não. Ela não vai poder fazer isso. Mas o amor dela, o carinho dela, o desejo do bem, vai ser sempre uma atmosfera diferente na mente dele, convidando-o a mudar a sua vida. Como o anjo da guarda faz com a gente também. Nosso anjo da guarda, ele vive tentando constantemente aconselhar a gente. Então ele está do nosso lado e ele tenta. Emite pensamento, emite sentimento, envolve a gente numa atmosfera boa, né? Aí a gente sacode aquela atmosfera e vai para onde a gente quer. Mas ele vai insistentemente ir até a beira do penhasco com a gente. Não vai, não faça. Mas decidir pular no penhasco ou não vai ser uma atitude nossa. Ele não pode livrar a gente disso. Porque é uma atitude nossa, é um direito, é um dever nosso. Então, o mal que nos faz mal é o mal que a gente pratica, não é o que os outros desejam para nós. E o bem que a gente faz também é o bem que a gente pratica, não é o bem que os outros querem para nós. O bem que o outro quer para mim me auxilia, criando uma atmosfera benévola, temporária em torno de mim. Mas eu, com as minhas decisões, é que vou tomar a atitude que eu achar que é melhor, né? Então, se eu tenho aqui uma atmosfera completamente saturada por ideias, né, ruins, e tenho um coração perverso, ruim, que deseja o mal para os outros, que não quero saber do bem de forma alguma, o bem que alguém me desejar vai entrar aqui à semelhança de um copo d'água numa caixa d'água de 500 litros. Um copo d'água. Se você colocar um copo de corante em 1000 litros de água, ele vai promover uma mudança na cor daquela água, mas não tem significativa assim, ao ponto de que aquela água fique da cor do corante que você colocou. Não tem jeito. Então o bem que os outros me desejam me causa, pode ser que envolva a minha mente, me fazendo convites melhores. Mas saturado de recursos ruins, criados por mim mesmo, e também de entidades perversas, de outras mentes ruins do mundo espiritual, que se agregam ao meu jeito de pensar e sentir, pode ser que esse bem que me desejaram não tenha muito efeito. Mas o bem que eu fizer, esse me faz bem. Não é o bem que os outros me querem, né? Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, cumpre desse modo ao ser humano, essencialmente emocional, todos somos criaturas emocionais, a canalização dessa força dinâmica para a autossuperação. Tudo que nós fizermos passa pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Nós precisamos então lembrar, né, que como somos seres emocionais, temos que prestar muita atenção no que a gente sente. Porque o nosso sentimento direciona-nos para a qualidade da nossa moral. Qual é a qualificação moral em que nós nos encontramos? Verifique as emoções. Em relação ao que a gente experimenta em cada dia, como é que eu reajo? Como são as minhas atitudes? Como são os meus pensamentos? Como é que eu reajo emocionalmente diante dos desafios que eu encontro? Nós temos aí na existência parâmetros muito seguros para isso. Almas dedicadas que, apesar de grandes enfrentamentos,
permanecem cumprindo o seu dever, irradiando bondade, irradiando suavidade. Que nós possamos buscar nesse instante, na fonte sublime e amorosa do coração do Cristo, que amou a humanidade de tal forma, ensinando-lhe com a própria vida a dimensão do amor. Ouvir as emoções é propiciar a si mesmo a oportunidade de ser feliz. Por isso, nesta manhã festiva, em que os nossos corações meditantes tomamos contato com a realidade do mundo maior. Assim, Senhor, te agradecemos pela bondade de cada dia, pelas experiências que não compreendemos, mas que necessitamos, pelas luzes que se acendem, embora queiramos permanecer de olhos fechados, pelo amor que jorra feito cascata, a descedentar-nos as horas vazias e tristes, pelas vozes que sussurram no silêncio de nossas almas, desejando a nossa transformação e a nossa paz. Por tudo, a nossa suprema gratidão e a rogativa de que estejas conosco, não só nesta manhã, mas por todos os dias de nossas vidas. Assim seja.